deixar. Organizado pela Comissão de Educação do Conselho Federal de Psicologia, cuja pauta de trabalho tem sido defender amplamente a relação da psicologia e serviço social com a educação e a presença de psicólogas e psicólogos e de assistentes sociais no cotidiano das escolas públicas. Eu queria apenas dizer para todo mundo que estiver participando online que vocês podem se empolgar e mandar questões para o e-mail eventos@cfp.org.br ou no canal do YouTube e redes sociais do Conselho Federal de Psicologia. Queria agradecer a presença do MEC, representando o professor Leandro Fialho, o atual coordenador da Educação Integral, e que foi coordenador de ações educacionais e complementares da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, do qual o projeto Escola que Protege fez parte. Eu queria agradecer também à professora Marilda Fati, que representa hoje, é presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, e gostaria de enfatizar, nesse momento, que essa comissão e as entidades que organizam a profissão no campo da psicologia e do serviço social para a educação reconhecem o esforço e a valorização da educação e do Plano Educacional Nacional de Educação, que tem como uma de suas metas mudar a condição das escolas públicas para 50% em matrículas de tempo integral, segundo a gente acompanha com bastante ênfase, com bastante entusiasmo, essa possível mudança. E com esse cenário é que a gente gostaria de fazer essa discussão. Eu precisaria ainda justificar a presença do Conselho Federal de Serviço Social, que nós acabamos de conversar com eles, teve um problema na agenda, eles justificaram a ausência, mas enfatizar que eles estão junto conosco na formulação dessa proposta. Nessa direção, nós enfatizamos, nós defendemos que os profissionais da psicologia e serviço social devam estar cotidianamente junto a professoras e professores, acompanhando o processo de desenvolvimento das crianças. Por essa razão, eu sinto-me muito confortável nesse lugar de fazer essa defesa e de promover essa discussão, já que nós estamos, desde 1991, trazendo esse debate ao Legislativo, Senado e Câmara, que é um debate que pauta o direito da criança de ser acompanhada em seu processo de crescer e se desenvolver no contexto educacional. Esse projeto de lei chegou à sanção presidencial, e o então presidente à época, Fernando Henrique Cardoso, ele vetou, indeferiu a discussão, e nós voltamos, então, às bases, para poder formular um outro caminho para que esse direito das crianças, que é respeitado internacionalmente, possa também existir aqui nas escolas públicas brasileiras. Por essa motivação, desde lá, a categoria e as entidades da área se mobilizam em projetos de lei, em discussões, e eu agradeço a oportunidade do Conselho Federal de Psicologia fornecer esse espaço para a gente se comunicar com a categoria, com aqueles estudantes e professores interessados nessa questão. Eu passo, então, a palavra à professora Marilda Fati, que é professora da Universidade Estadual de Maringá e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, para a sua fala em 15 minutos, e depois a gente passa ao representante do Ministério que está aqui presente. Eu já digo de antemão que as questões que nos forem encaminhadas, elas serão possivelmente todas respondidas, mas se tiverem mais questões do que aquelas que foram respondidas, a gente vai posteriormente e oportunamente responder, de modo que ninguém que se interesse pelo tema e que tenha formulado uma questão fique sem uma resposta. Então, vamos passar a palavra à Marilda. Tá certo. Boa tarde a todos. Agradeço, o convite para estar aqui hoje no Conselho Federal de Psicologia. Acho que nós temos que parabenizar por essa iniciativa, que é muito importante, que a gente possa trabalhar em prol da psicologia, da educação, psicologia escolar e educacional do Brasil. Me sinto assim, bastante tranquila de estar ocupando esse espaço, porque trabalhei muito tempo, 10 anos como psicólogo escolar, e já faz
mais ou menos esse tempo que eu trabalho com os alunos, né, na Universidade Estadual de Maringá, orientando estágio nessa área. E também ocupo hoje o cargo de presidente anterior da ABRAPE, e nós temos travado uma luta em prol da educação, da qualidade de ensino, né, e da gente pensar, como a Raquel mesmo colocou muito bem, que todas as crianças têm direito ao acesso ao conhecimento. Então, aqui nessa fala hoje, apresentamos o posicionamento da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRAPE, favorável à aprovação do PL 3688-2000, que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e assistência social nas escolas públicas de educação básica. O PL passou por várias instâncias, ele foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 2013 e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em 2015. Atualmente está aguardando a inclusão na ordem do dia do plenário da Câmara dos Deputados, para aprovação final e, caso aprovado, vai para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A ABRAPE não defende a contratação de profissionais para fazer o atendimento clínico. Acho que isso é uma coisa que a psicologia, né, historicamente vem defendendo. Muitas vezes, assim compreendido por políticos, educadores e mesmo por alguns psicólogos, mas sim para uma ação que contribua com a escola para a sua função de ensinar. Já gostaríamos de demarcar que estamos apoiando a inserção dos psicólogos nas secretarias de educação, tanto estaduais como municipais, assim como órgãos vinculados às escolas. Não se trata, portanto, de garantia de um psicólogo por escola, como se tem compreendido equivocadamente em alguns momentos. Então, nós entendemos que o psicólogo tem que estar vinculado à educação, seja em secretaria de educação, nos núcleos regionais de ensino, né? Sabemos as dificuldades que teríamos de fazer uma proposta de um psicólogo por escola, né? A gente tem noção disso. A psicologia escolar educacional, ela tem se constituído, historicamente, como importante campo de atuação da psicologia. Psicólogos escolares e educacionais são profissionais que atuam em instituições escolares e educativas, bem como se dedicam ao ensino e à pesquisa na interface entre psicologia e educação. Algumas das temáticas de estudos, pesquisas e atuação profissional no campo da psicologia são processos de ensino-aprendizagem, desenvolvimento humano, escolarização em todos os seus níveis, inclusão de pessoas com deficiências, políticas públicas de educação, gestão psicoeducacional em instituições, avaliação psicológica, história da psicologia escolar, formação continuada de professores, entre outros. Então, nós temos uma riqueza de temáticas, de problemáticas, de acompanhamento que a gente pode fazer na escola. Me parece que desde quando a gente retoma, né, os estudos sobre a psicologia escolar, me parece que a gente já tem clareza hoje, né, em relação ao que faz o psicólogo na escola, ou deveríamos ter pelo menos, né? A profissão do psicólogo, ela foi regulamentada pela Lei 4.119 de 62, e desde essa época a lei reafirma o campo educacional como espaço de atuação do psicólogo escolar. Os psicólogos têm lidado com problemas de aprendizagem, com a formação de professores, com a orientação à paz. Eles fazem avaliação psicoeducacional, atendem com crianças com dificuldades no processo de escolarização, fazem um trabalho institucional, buscando superar uma visão tradicional de atuação clínica, calcada em um atendimento individualizante. Historicamente, nós sabemos que a psicologia, ela nasceu vinculada ao curso de medicina e às escolas normais, na formação de professores. Na década de 70, no Brasil, ela adentrou nas escolas, fazendo diagnóstico por meio de aplicação de testes, estigmatizando principalmente aqueles alunos filhos da classe trabalhadora. Na década de 60, assistimos à importação dos Estados Unidos da teoria da carência cultural, que colocava no indivíduo as causas do seu fracasso escolar. Explicações como baixo QI, família desestruturada, desnutrição, dificuldade de linguagem, entre outras, explicavam o não aprender como decorrente da vida particular do indivíduo, da sua família, sem ir às raízes da produção do fracasso escolar, que nós compreendemos como uma sociedade de classes. Então, essa luta que a gente iniciou na década de 80, né, me parece que ainda ela tem que ter um grande investimento, né, porque a gente não conseguiu muitas vezes superar essa visão ainda, né? Então, foram necessárias muitas contraposições, muitos estudos, muitas práticas na escola para mostrar que a psicologia precisava tomar novos rumos em direção a uma compreensão mais crítica dos problemas de escolarização.
muitos estudiosos de psicologia, na sua relação com a educação, e profissionais que atuavam no âmbito educacional, começaram a questionar a forma como estava se avaliando e compreendendo as queixas escolares. Discriminação, desqualificação, desvalorização, falta de crença nas crianças vindas da classe trabalhadora impediam a percepção do quanto os indivíduos têm potencialidade para aprender. Acho que nós, na associação, a gente defende essa ideia, né? Toda criança, todo indivíduo que está na escola, ele tem condições de aprender, desde que mediações sejam diferenciadas para que ele possa ter acesso ao conhecimento. Então, foram anos árduos nos quais foi necessário desmistificar a deficiência cerebral mínima como justificativa para o fato das crianças não aprenderem. Hoje nós convivemos com TDAH, né? Então as coisas vão se repetindo. Aquilo que a gente questionou na década de 80, final da década de 70, hoje a gente tem que estar fazendo enfrentamento mesmo, né? Novas formas de avaliar foram sendo criadas, organizadas, pensadas, no sentido de resgatar o que as crianças tinham de positivo e na proposição de estratégias de ensino para que todos os alunos aprendessem. A psicologia coube o desafio de sair da compreensão restrita, ideológica, sobre os problemas do processo de escolarização, analisando esses problemas como multideterminados. Não bastava mais ver somente o que o aluno não sabia, mas a psicologia estava preocupada em entender como os alunos utilizam essas funções psicológicas superiores, atenção concentrada, memória, abstração, para resolver os problemas propostos. Interessava compreender o contexto que a criança estava inserida. Interessava compreender quais as políticas educacionais frente ao fracasso escolar e, principalmente, interessava analisar até que ponto há igualdade de acesso ao ensino de qualidade. Tal compreensão do nosso ponto de vista demanda uma inserção deste profissional na educação, acompanhando o processo pedagógico, lidando com as políticas educacionais. Então, nossa ideia é que o psicólogo precisa estar presente mesmo no campo educacional. Não dá para ele ficar numa clínica atendendo as crianças, ele tem que se envolver com o processo de ensino-aprendizagem. Essa é a especificidade dele. O trabalho que ele faz tem a ver com a função da escola, que do nosso entendimento é a socialização, a apropriação dos conhecimentos que a humanidade já produziu. Muitas crianças ainda hoje são encaminhadas para as unidades básicas de saúde para tratar de dificuldades que estão presentes no processo de ensino-aprendizagem. As pesquisas estão aí, a nossa prática está aí, né? A gente vê as crianças que estão com dificuldade na escola, transformando essa dificuldade em um problema de saúde, tá? Sendo encaminhado para a clínica, onde se trabalha, faz todo um trabalho, mas não se investe naquilo que está trazendo o grande sofrimento que a criança, que é a dificuldade no processo de escolarização. Nós entendemos que tal demanda deveria ser atendida na escola, por psicólogos que compreendem a educação e que lidam com o cotidiano da escola e que estão acompanhando os rumos da educação no Brasil e as propostas pedagógicas que orientam as escolas municipais e estaduais. Ele tem que estar ciente de quais são essas propostas, ele tem que entender da educação. Tornar clínico um trabalho que é escolar pode trazer muitos prejuízos para os estudantes, suas famílias e a própria escola, que deixa de acompanhar o desenvolvimento dos alunos. A prática de envio de alunos para o setor da saúde, quando a queixa do processo de escolarização, é antiga e frequente. Entendemos que, sem conhecimento dos meandros da educação, dos problemas enfrentados no cotidiano escolar, a ação do profissional da saúde torna-se incompleta, incipiente mesmo, no que se refere ao processo pedagógico. Nós estamos aqui desvalorizando o trabalho clínico. Nós estamos dizendo que, quando o problema é escolar, cabe à escola lidar com esses problemas. E como a gente vê, né, a gente vê na nossa clínica escola, a gente vê no estágio que eu supervisiono, é muito grande o número de crianças que têm um problema no processo de escolarização e que é encaminhada para a saúde. Se trabalha com a questão afetiva, mas não se ensina essa criança a ler e escrever. Do meu ponto de vista, se a criança tem uma dificuldade no processo de escolarização, se ela não for alfabetizada, o sofrimento psíquico vai continuar decorrente dessa não aprendizado. Então, não basta lidar somente com isolar a questão cognitiva da questão afetiva. Nós entendemos que afeto e cognição caminham juntos, né? Tal forma de encaminhamento poderia ocasionar uma prática antiga de explicar problemas de escolarização por meio da saúde dos estudantes. Esse seria, então, o primeiro argumento que nós defendemos, né, em relação à inserção do psicólogo do serviço social na escola. Outro argumento para a inserção do psicólogo escolar refere-se à constatação de que este profissional está atuando em várias escolas de muitas cidades, como é o caso que eu vou expor em relação ao estado do Paraná e estado de São Paulo. Em pesquisa realizada por Lessa,
que teve como objetivo analisar como estavam sendo realizadas a atuação dos psicólogos na escola no estado do Paraná, a autora localizou um total de 291 cidades ou distritos que possuem um psicólogo trabalhando na educação. Considerando que em algumas cidades tinha mais de um psicólogo, foram encontrados um total de 385 psicólogos e 99 psicólogos participaram da pesquisa. Com estes dados, podemos observar que as prefeituras conseguem utilizar recursos para contratar os profissionais. Um dado curioso nessa pesquisa foi encontrar distritos com poucos habitantes que contratavam psicólogos. Isso eu pude vivenciar, eu participei de uma outra pesquisa no Brasil todo que lidava com essa questão, e eu cheguei a receber, quando eu ligava para a Secretaria de Educação, né, para falar com a secretária, falando da pesquisa, ela me perguntava, a gente pode contratar psicólogo? Como que a gente faz para isso? Né? Então, assim, a gente vê interesse mesmo. E nas escolas, assim, muitas escolas pequenas mesmo, o psicólogo fazendo o trabalho. Aquela escola que a gente ligava, que atendia o telefone, muitas vezes, era no telefone público. Essa escola, né, muitas vezes a gente ia ver, ela estava lá contratando o psicólogo. E pelos concursos que a gente vê, pelo menos na nossa região, no Paraná, a gente vê que ele está sendo procurado, né, para atuar na escola. Então, nessa pesquisa, a gente viu que os alunos, que o psicólogo está trabalhando com pais, professores, funcionários e alunos. Tá? Uma outra pesquisa da Yamamoto, Santos, Galafassi, Pasqualini e Souza, também elas fizeram um estudo que teve como objetivo analisar as concepções e práticas desenvolvidas pelos psicólogos na rede pública relacionadas às queixas escolares. Só que, neste caso, no estado de São Paulo. Participaram 108 psicólogos que atuam em 45 secretarias de educação paulistas. O ensino fundamental e a educação infantil foram os níveis de ensino nos quais atuavam 34% dos profissionais. O público-alvo atendido constitui-se majoritariamente de professores, alunos e pais, mas 40% das ações também envolviam funcionários. Os trabalhos realizados, mencionados pelos psicólogos, tiveram a seguinte distribuição: formação de professores, 69%, assessoria às escolas, 63%, avaliação psicológica, 58%, atendimento clínico, 40%. Como podemos perceber nessa pesquisa, os psicólogos desenvolvem atividades no espaço escolar, vinculado ao processo ensino-aprendizagem. Para desenvolver tais atividades, eles necessitam ter uma relação próxima com a escola, participar das atividades da Secretaria de Educação, estar perto dos professores, dos alunos, dos pais, das escolas, acompanhando a prática diária de ensino dos conhecimentos científicos. A partir de 1980 até recentemente, o que podemos perceber nesses profissionais e muitos outros que desenvolvem a prática na escola é que todo dia é necessário lutar contra uma psicologia discriminatória, pois em muitos momentos parece que estamos avançando, mas na contramão de um processo de superação de questões cristalizadas, acaba ocorrendo sempre um recuo, no sentido de manter as coisas como estão. No entanto, a gente vê que nós estamos tendo bastante progresso. Vale a pena destacar a elaboração das referências técnicas para a atuação do psicólogo na educação básica. Né? Raquel participou, eu participei, e outros psicólogos também que lidam com a educação, e que traz assim, um norte, né, para muitos psicólogos trabalharem no campo educacional. Né? A Raquel deve ter experienciado isso, eu também experienciei. Muitos psicólogos, quando a gente falava das referências, eles vinham nos falar, agora a gente tem um documento que a gente leva para a Secretaria de Educação, para mostrar para o secretário o que faz o psicólogo. Então, acho que isso são avanços. Fora os documentos, os vários documentos que os conselhos federais, o Conselho Federal, os conselhos estaduais já elaboraram em relação à atuação do psicólogo, assim como a Abrapé também, né, já produziu bastante material nesse sentido. Considerando a forma como a sociedade está organizada em classes antagônicas, como a distribuição desigual de bens materiais e culturais, pensamos que o psicólogo escolar não dará conta de resolver o problema do fracasso escolar, cuja solução remete à estrutura social. Mas ele pode ajudar no enfrentamento dessa situação, na formação de professores, no atendimento à criança, na proposição de atividades, no acompanhamento da família. Então, ele pode colaborar com esse enfrentamento. Nossa defesa na Abrapé tem sido investir em uma formação do psicólogo que vislumbre os problemas que serão enfrentados na escola de forma ampla, que não seguir por explicações cristalizadas, naturalizadas, individualizadas por não apropriação do conhecimento. Tenho ouvido algumas pessoas falarem, mas não há uma formação adequada para o psicólogo trabalhar na educação. Se não há, nós temos que propor essa formação.
Não é porque muitas vezes a gente tem, se nós fizermos uma pesquisa aí de quantos cursos tem a ênfase na educação, a gente vê que muitos cursos oferecem ênfase em outras áreas. Mas me parece que, então, não é justificar que não pode ter, mas sim pensar em como que nós vamos investir na formação desses nossos psicólogos. Nossa defesa tem sido em direção à inserção da disciplina de psicologia no ensino médio. Nossa defesa tem sido contra a medicalização na escola. Nossa defesa tem sido pela elaboração de políticas públicas que acolham o professor, aluno e pais na luta pela apropriação do conhecimento, pela emancipação de todos. O analfabetismo continua acontecendo. Não é? A gente vê que o fracasso escolar não foi superado. O investimento na educação precisa ser ampliado. Principalmente, nossa defesa tem sido no trabalho conjunto entre psicólogo e profissionais parceiros na educação, como o serviço social, que lidam, né? Então, profissionais que vão lidar com ensinar e aprender no cotidiano da escola. Nossa defesa geral é pensarmos em empreender ações que contribuam para a garantia de acesso ao conhecimento por todos aqueles que passam pelo processo de escolarização. Nosso propósito é em pensar e empreender ações para que todos os estudantes possam apropriar daquilo que a humanidade produziu, o conhecimento científico que promove no indivíduo a sua capacidade de conhecer o mundo e buscar coletivamente transformar essa realidade tão árdua para aqueles que estão em sofrimento psíquico. Finalizando esse primeiro momento do nosso debate aqui, gostaríamos de enfatizar algumas ações que os psicólogos podem realizar na escola. Me parece que fundamental é acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Essa é uma questão que o psicólogo que está lá, ele tem que acompanhar, ele tem que estar no conselho de classe, ele tem que estar na sala dos professores, ele tem que estar na reunião dos pais, ele tem que estar trabalhando com as crianças, ele tem que trabalhar com os professores, então ele tem com os funcionários, né? Então ele tem que acompanhar esse processo de ensino-aprendizagem. Se nós pensarmos que seu campo de atuação é a educação, ele tem que acompanhar esse processo. Nós entendemos também que o psicólogo tem que acompanhar os alunos com dificuldades no processo de escolarização. Nós, psicólogos, temos formação para isso. A gente tem que se aliar aos pedagogos, porque eles dominam conteúdos que nós não dominamos. Nós precisamos fazer parceria com esses pedagogos, com esses professores, para enfrentar essa dificuldade no processo de escolarização, que é muito grande. Nós podemos trabalhar na instrumentalização dos professores para lidar com as queixas escolares por meio de orientações individuais ou cursos de formação continuada, né? O convívio com os professores, a formação que a gente pode participar, o conteúdo que a gente vai ensinar específico da nossa ciência, né? Ao auxílio na direção do processo pedagógico, né? É fundamental. Eu tenho falado muito para os psicólogos, para os meus alunos também, que se nós não fizermos uma parceria com o professor, nós não conseguimos trabalhar na escola. Essa parceria é fundamental. Não é sobrepor um trabalho, é trabalhar em conjunto com esse professor. Também nós temos que pensar no enfrentamento da violência que ocorre na sociedade e que se expressa, em algumas situações, no espaço intraescolar, buscando alternativas na coletividade da escola. Nós temos que podemos lutar na escola contra a medicalização da sociedade da escola. Não é? Quando a gente é cruel a gente vê o índice de crianças que estão tomando Ritalina, tomando medicamentos na escola, né? Em todas as escolas que a gente passa, a gente vê esse número elevado de crianças usando a Ritalina como uma muleta para responder às questões pedagógicas. Nós temos que trabalhar também com a defesa da inclusão de todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Não uma inclusão que coloca a criança na sala de aula, mas não dá condições para o professor e para a criança para aprender. Não é essa inclusão que nós estamos falando. Do nosso ponto de vista, proporcionar somente socialização para a criança com deficiência é muito pouco. Nós temos que fazer com que ela se desenvolva dentro das dificuldades que ela tem. A escola, o psicólogo pode ajudar no sentido de pensar em alternativas para essa criança ter acesso ao conhecimento. Também entendemos que o psicólogo pode orientar os familiares no acompanhamento dos filhos à escola. Os pais, muitas vezes, não sabem como acompanhar. Muitas vezes os pais não conhecem o que é esse processo pedagógico, eles não sabem de alfabetização, eles não sabem do desenvolvimento da criança, né? E nós temos uma ferramenta da psicologia para acompanhar esses pais. Não se trata aqui de culpabilizá-los, mas sim de fazer novamente uma parceria com eles para que eles possam, junto com a escola, trabalhar em prol do desenvolvimento dos seus filhos, né, no processo de aprendizagem.
Também propomos aqui trabalho com temas relacionados ao desenvolvimento humano, afetividade, escolarização, com toda a comunidade escolar, pais, professores, alunos e funcionários. Entendemos que o nosso espaço não é só com aqueles que não aprendem, é com aqueles que estão na escola, que estão se desenvolvendo. Trabalhar com eles a valorização da escola, trabalhar com eles a importância do conhecimento científico, trabalhar com eles questões de adolescência, trabalhar com eles orientação profissional, são formas que o psicólogo tem de estar perto da escola e trabalhar com a sua ferramenta, que é o conhecimento da psicologia. E também, por fim, e não menos importante, acho que até fundamental, é a contribuição na proposição de políticas educacionais que visem a superação do fracasso escolar. A gente pode dizer que é um problema antigo, mas ele não foi sanado. Quando a gente está na escola, a gente vê, né, crianças que estão no 6º ano e que ainda não se apropriaram da leitura e escrita, isso é muito sério. Não é? Então, não é só no 1º ano que ela não sabe. Ela vai carregando essas dificuldades e chega lá no 6º ano, como a gente tem acompanhado nas escolas que a gente trabalha, crianças que ainda não se apropriaram da leitura e da escrita, né, na sua totalidade. Crianças que não sabem as operações básicas da matemática. Então, o nosso investimento é para que todo mundo possa estar na escola, mas que se tenha condições, que se crie estratégia, que se busque políticas educacionais, que se mude as condições objetivas para que as crianças possam aprender e os professores possam ensinar. O convívio que a gente tem com a escola, que a gente tem presenciado, não só enquanto pesquisador, mas enquanto aquela que está na escola no dia a dia lidando com os professores, o que a gente vê? Sofrimento. Sofrimento do aluno que não aprende, sofrimento do professor que quer ensinar, porque eles querem ensinar. As crianças querem aprender e a gente não está conseguindo ainda, né, criar condições realmente objetivas que levem a esse processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, são alguns posicionamentos que a gente vem tendo, né, em relação ao trabalho da associação, né, a ABRAPE. Tá? Depois a gente pode continuar no debate. Obrigada. Obrigada, Marilda. Então, nós passamos agora a palavra ao professor Leandro. Olá, boa tarde a todos e a todas. É com enorme satisfação que o MEC participa desse debate. Eu gostei muito de ouvir a professora Marilda. A gente vê na fala da professora Marilda velhas reivindicações que nós tínhamos na educação e parece que havia um conflito, mas não era um conflito, era porque eram formas diferentes de pensar, onde sempre foi proposto para a escola uma psicologia de maneira mais terapêutica e que a escola, às vezes, tinha uma rejeição por isso. Então, quando ouvindo você falar, eu quero dizer que a gente está do mesmo lado, que nós comungamos das mesmas ideias. Pode ter diferenças aqui, acolá, claro que a gente tem que ter mesmo, faz parte do debate fraterno e íntimo, porque a gente vai ter que acertar algumas questões, a gente vai ter que discordar de outras, para que se consiga avançar nesse processo. Mas queria deixar bem claro, para começar, que não há discordância de fundo. Há discordâncias pontuais aqui ou ali que a gente pode ter, e isso faz parte do processo democrático, e esse processo tem que ser fraterno entre educação e psicologia. Então, parabéns pela fala, professora Marilda. Bom, partindo disso, eu gostaria de dizer que a educação teve vários avanços nesses tempos. A gente tem um Plano Nacional de Educação. Nós tivemos outro debate aqui que o meu colega o Alisson falou muito sobre a questão do Plano Nacional e o Sistema Nacional de Educação, porque o Plano Nacional de Educação leva a um Sistema Nacional de Educação. Nós tivemos muitos avanços nas políticas públicas por muito tempo, e quando eu cheguei no Ministério há 13 anos atrás, eu lembro que discuti questões ligadas a questão da condição do aluno, discutir questões de problemas que não fossem a metodologia do professor, que não fosse a sala de aula, que não fosse o quadro GIS, que não fosse os mecanismos didáticos. Ele era um assunto que tinha que ser colocado para assistência social, que tinha que ser colocado para outros ministérios.
Dentro desse tempo, a gente avançou muito nessa questão. Eu saliento um programa que nós tivemos, que é o Escola que Protege, que a gente teve muitos avanços. Começamos, que foi onde a gente começou a matricular a educação nesses temas. A gente começou a dizer que não, que realmente esse problema afeta a educação. Por mais que nós tenhamos professores formados, por mais que nós tenhamos um piso nacional, que não é o que a gente sonha ainda, mas a gente já tem um piso. Hoje o professor não ganha R$200, R$300, tem um piso que tem que ser cumprido. Por mais que a gente tenha avançado na condição de repassar recurso para as escolas, e o PDDE está aí, que tem chegado muitos recursos nas escolas e com autonomia para a escola, para que ela consiga realizar as ações que ela deseja, porque por muito tempo a gente mandava recurso, enviava recurso para as escolas, e às vezes enviava alguma coisa que a escola não tinha necessidade. Então eu quero salientar esses avanços, que a gente teve muitos avanços, mas tem algo assim que foge a questão do professor, foge a questão didática, foge a questão. E a gente sabe que a escola, ela reproduz aquilo que a sociedade é. Se a sociedade é violenta, provavelmente a escola naquele meio vai ser violenta também, e assim segue. Então, queria colocar, por mais que a gente consiga resolver esses problemas, a gente tem algo assim que não é do métier do professor e que o professor não domina, que é essa questão, e que a gente precisa trabalhar em redes, a gente precisa políticas intersetoriais, e essa foi uma grande contribuição que a Escola que Protege trouxe para nós, que é a contribuição do trabalho em redes e o trabalho intersetorial. A gente tem que trabalhar com outros profissionais, e a gente sabe aí, por mais que seja velado, ou que às vezes é ocultado, mas a gente sabe que a sociedade está cheia de abuso sexual, a sociedade está cheia de trabalho infantil, a sociedade está cheia de violação da garantia de direito de crianças e adolescentes. Então a gente precisa realmente do auxílio de outros profissionais. A questão é como que era esse auxílio de outros profissionais, né? Muitas vezes esse auxílio de outros profissionais chegavam muitas vezes de ordem superior e sem diálogo com a escola. E eu estou vendo que a visão agora é outra, né? A maneira de pensar é outra. Eu acho que nós chegamos num ponto de amadurecimento que agora a gente está num outro patamar de discussão. Aquela repulsa que a escola sempre teve a esses profissionais, eu acho que agora é outro momento, porque são outra visão. Queria, inclusive, parabenizar a Associação Brasileira de Psicologia por essa visão, porque daí começa a aproximar e comungar muito daquilo que nós pensamos também, que é uma psicologia social, que é uma psicologia voltada para os direitos humanos, que é uma psicologia voltada para a garantia de crianças e adolescentes. Eu acho que, mediante esses novos posicionamentos, eu acho que há um diálogo possível, sim, há uma possibilidade muito grande de diálogo, porque pelos elementos que eu coloquei anteriormente. Dificilmente a escola, por si só, a metodologia consegue resolver os problemas da complexidade do ser humano, que, enfim, precisa de outros profissionais. Mediante esses avanços, nós também, a escola também, eu queria dizer que a escola também teve um passo favorável para isso, Marilda e Raquel, que a escola também se abriu muito para essas questões. A escola, por muito tempo, foi um lugar fechado, um lugar de domínio privado, muitas vezes que a sala de aula era um lugar que não podia ser violado de maneira nenhuma. Eu já trabalhei nas mais diferentes funções da educação, eu já fui coordenador pedagógico, já trabalhei na área pedagógica, já trabalhei na área de gestão, e para te entrar dentro de uma sala de aula era algo muito difícil. Eu queria colocar em especial o avanço que teve, principalmente capitaneado pela questão da educação integral. A educação integral
teve um grande avanço e puxou outras questões, que não foi só a questão do tempo, porque muitas vezes a gente tem pensado que a questão que a educação integral é aumento de tempo na escola. Não. Quando a gente começou a discutir educação integral, a gente abriu a possibilidade de ampliar certas questões na escola. Claro, obviamente, que o tempo é a primeira delas, a que vem à cabeça, que a gente passa de uma escola de 4 para 7 horas, e como Darcy dizia mesmo, essa escola, os pioneiros da educação nova já diziam lá em 1922, parece que se pegar um discurso deles daquela época e colocar hoje, ele é muito atual. Se tirar as questões que eles falam, que a gente tem que usar os mecanismos possíveis, como o rádio, cortar essa parte, porque hoje já estamos na internet, outras coisas, o resto pode ler, e que ele é muito, as indicações que tem lá, parece que está falando da escola pública brasileira de agora. A educação integral teve muitos avanços. A gente ampliou, além do tempo, a gente ampliou a possibilidade de atores trabalharem na escola, de outros atores virem a fazer parte da escola, e isso é algo muito interessante, porque nós estamos conseguindo quebrar os muros da escola, e esse quebrar é de dentro para fora, porque assim a escola sai para a sua comunidade, para participar da comunidade, para participar da vida cotidiana, e também de dentro para fora, porque também ela passou a permitir que outros atores entrassem na escola. Não foi alguma coisa muito fácil, como diz o professor César Nunes da Unicamp, ele falou que a gente teve que entrar na escola meio que com um cavalo de Troia, né? A gente teve que entrar, botar um cavalinho pintadinho, bonitinho, todo enfeitadinho de madeira para poder entrar. Mas depois que entrou, quando começou a sair as outras áreas, as outras ciências, trazer outros saberes, principalmente os saberes comunitários, isso começou a ser muito interessante. E aí começou o pessoal da arte, o pessoal do esporte, o pessoal da cultura, e eu colocaria também nessa condição também outros profissionais também. Então, a ampliação de atores é algo que vem se realizando na escola e que tem ajudado a quebra daquela escola tradicional, que, como a professora Marilda falou, ninguém é tradicional porque quer. Se for entrevistar os professores, ninguém vai assumir que é tradicional. Eu sou freudiano, eu sou piagetiano, eu trabalho com crítica social dos conteúdos, e aí vai qualquer coisa que falarem, mas se for analisar a aula, a gente tende, a escola muitas vezes tende a ser puxada pelo tradicional, porque o modelo nos puxa para o tradicional, o modelo da sala de aula, o modelo de ter tempo determinado, e aquele tempo é de 50 minutos, que não dá para trabalhar numa pedagogia de projeto, numa pedagogia mais ampla, onde a gente possa trabalhar a multidisciplinaridade. Então, a escola nos puxa para o tradicional, e por mais que o professor tente fazer algo diferente, esse modelo de escola nos atrai para essa visão mais tradicional. E por isso, também, aproveitando a sua fala, Marilda, é importante dizer que assim, a psicologia ela é importante, mas ela é importante para mediar hoje essas relações, muitas vezes conflitosas, que não decorrem só, que nem sempre é do aluno. O problema é que esse conflito entre alunos e professores que ocorre na escola é por uma causa que não sou eu que falei, isso aí vocês já ouviram em várias palestras, é que a gente tem uma escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Isso causa problemas na escola, isso causa conflitos. Então, quando a gente pensa numa psicologia mais social, nós estamos pensando também que isso é também mediação de relações, mediações de conflitos que ocorrem, e que muitas vezes também não é só a medicalização do aluno também, do estudante, é a medicalização do professor também, porque o número de atendimentos que se faz a professores em estabelecimentos psiquiátricos para tomar remédio por síndrome de pânico, por outras doenças modernas aí que a gente tem, é muito grande devido a esse fato, mas que também não é culpa do professor e não é culpa do estudante, é culpa desse modelo tradicional da escola que está posta hoje, que está colocada, que é muito difícil sair dela, Muitas
vezes uma visão externa e trazendo a mediação desses conflitos pode nos ajudar bastante a trabalhar uma escola que realmente a gente quer, que é uma escola plural, que é uma escola que não discrimine, que é uma escola que não seja homofóbica, que é uma escola que não seja racista, que é uma escola que não deixe os diferentes de lado. E aí Boaventura de Souza fala muito bem disso, né? Que a desigualdade... agora fugiu a frase porque tem um trocadilho. Mas, enfim, procurem lá Boaventura de Souza, que tem uma frase muito interessante. Quando a desigualdade nos descaracteriza e quando a igualdade nos inferioriza, né? Então, esse modelo de escola muitas vezes causa isso. Então, assim, a gente precisa realmente avançar nesse modelo de escola. Educação integral, a gente precisa trazer novos atores, a gente precisa fazer uma escola onde realmente o estudante tenha prazer de ir para a escola. Não é aquela escola que a gente faz e que assim, ó, eu dizia e que o meu filho falava a mesma coisa. Como é que está a escola? Está uma droga. Porque é aquela escola tradicional. A gente sabe que nesse meio tem muitas escolas legais que o aluno tem prazer em ir, mas para esse aluno ter prazer, ele tem que se sentir partícipe, ele tem que ter uma escola que realmente contemple aqueles saberes comunitários, aquilo que dá sentido para a vida dele. Hoje a gente tem uma hierarquização muito grande dos conteúdos. Parece que só 2 disciplinas, só 2 conteúdos, só 2 são importantes na vida das pessoas. E a gente sabe que os estudos de psicologia, não vou me aventurar muito nessa área, aí, porque, enfim, a gente estuda psicologia da educação, mas falando aqui com psicólogos é difícil, mas a gente sabe que a gente tem múltiplas inteligências, né? O que é cognitivo e o que não é cognitivo, né? Dizer que uma disciplina ela favorece mais o aluno e que sabendo aquela disciplina o raciocínio lógico vai melhorar e que se melhorando o raciocínio lógico, esse raciocínio lógico vai servir para qualquer área do conhecimento, é uma falácia muito grande. Porque eu quero saber dançar, por exemplo, desenvolvendo somente uma área do cérebro, uma área do conhecimento. Então, é esse diálogo que está posto, eu acho, e esse enfrentamento que a gente faz o tempo todo da escola tradicional, que favorece as classes mais favorecidas, que favorece aquele que pode pagar depois uma escola integral, porque para a classe média a escola sempre foi integral, porque o filho faz balé, o filho faz dança, faz futebol, faz inglês, faz computação, faz, e o filho das classes menos aquinhoadas nunca tiveram condições. É nesse contexto de escola que eu penso que dá para fazer as mediações, que dá para ajudar a fugir daquela escola tradicional e para ir para uma escola realmente de vanguarda, uma escola que contemple a todos e a todas. Então, mas assim, ó, tem algumas questões ainda que precisam avançar nesse debate. A gente sabe que tem questões bem espinhosas que a gente precisa, como eu disse, a questão de fundo, e a gente não tem nenhuma dúvida quanto à questão de mérito. Mas a gente tem questões de financiamento, porque hoje o professor, nem todo professor recebe o piso salarial, apesar do piso estar posto. A gente precisa avançar, e para trazer algum profissional mais para a educação, a gente precisa também, e se esses recursos saírem da educação, a gente precisa de uma luta conjunta para os 10% do PIB da educação, porque com o recurso que tem hoje, não dá nem para fazer uma escola mediana, porque, e eu vou dizer por quê, porque também assim a gente vê os especialistas em educação, né, bem entre parênteses, falarem que a Finlândia, a Noruega, não sei quem, faz com 7, 8% do PIB da educação, consegue ter, e que o nosso problema é de gestão. Na verdade, essa é uma falácia muito grande, é que se for olhar para esses países, a gente não tem mais passivo educacional. O que chama de passivo educacional? Eles não têm mais analfabeto,
analfabetos, eles já investiram lá, desde 1900, eles estão investindo para não ter analfabetos. Eles não precisam construir escolas, porque a construção de escolas também já está resolvida. Então, assim, ó, eles não precisam colocar os bilhões que o Brasil ainda vai ter que colocar, e não é num ano só, vai ter que ser em vários anos, vai ter que ser dividido, vai ter que ser progressivo. O Plano Nacional da Educação coloca nos próximos 10 anos, e é isso, tem que ter um avanço, tem que colocar recurso mesmo, tem que colocar recurso pesado. Daqui a pouco, quando a gente tiver resolvido esses problemas, falar em 7, 8%, eu também vou concordar. Bom, agora a gente já tem resolvido todos esses problemas, agora a gente vai ter que fazer a manutenção dessa escola de qualidade que nós construímos. Também tem outras questões, também a gente tem que ver como que a gente resolve, porque a tendência de ter um psicólogo, e eu entendi que é na rede, que atende diferentes locais e com contexto, mas também tem a questão de todo profissional que assola, que é cair no tradicional e ir para a mesmice, que é muito fácil. Como que a gente resolve isso, de fazer com que esse profissional, porque no discurso a gente tem boas ideias, e isso também se tem na educação, isso é para todas as áreas, não é só para a psicologia, não. Mas chega na hora da prática e o cotidiano nos puxa, nos arrasta para uma questão para a gente ir para o tradicional, até porque o tradicional nos resguarda. Se eu der uma aula onde eu tenha muito diálogo para os alunos, vou dar um exemplo na minha área, como que funciona. Se eu der uma aula muito aberta, com muito diálogo para os alunos, qualquer problema que acontecer na minha aula, vão dizer que aquele professor não tem domínio de classe, aquele professor é um professor que deixa os alunos fazerem o que querem, enquanto mesmo eu sendo essa mesma pessoa e eu trabalhando uma metodologia tradicional, eu vou ter apoio institucional. Certamente vai recair sobre as crianças o problema, porque eu estou cumprindo os ritos que foi determinado por essa maneira tradicional. Então, esse é outro grande desafio. Também de como é que a gente integra a questão desse profissional, e eu penso que a gente tem que fazer um debate bem amplo mesmo, porque também tem escolas muito tradicionais, como é que a gente trabalha dessa maneira como a psicóloga Marilda falou, que é desse profissional chegar e trabalhar junto com o psicólogo e eles terem um diálogo permanente para melhorar as questões que envolvem a escola, essas N questões, discriminação, medicalização, enfim, fracasso escolar, que foi muito bem falado. Fracasso escolar hoje é uma questão muito importante, porque a gente coloca muito o problema do fracasso escolar em cima dos estudantes, e a gente se fala em problemas de aprendizagem, nunca se fala em problemas de ensinagem, não, né? Isso aí é proibido, falar em problemas de ensinagem. Os meninos só têm problemas de aprendizagem. Então, todas essas questões vão ter que ser colocadas. Então, assim, não é um diálogo tão simples, mas é um diálogo que faz muito sentido. E é um diálogo que, a partir das premissas colocadas aqui nesse debate, eu penso que pode avançar, tem que avançar, deve avançar, e é um diálogo que a gente precisa realmente avançar, porque quando nós falamos em uma escola de qualidade, a gente está pensando em todos esses aspectos que a escola precisa melhorar. Então, eu penso que com isso eu encerro a primeira parte da minha fala aqui e devolvo para a Raquel para que ela continue a mediação do debate. Obrigado. Obrigada, então, professor Leandro, professora Marilda. Agora nós temos algumas questões colocadas aqui na mesa. Eu passo essa para você. E vou tentar, já passei 3 para a Marilda, que estão conversando aqui. Eu vou tentar responder 2 que eu acho que são mais gerais e que eu poderia discutir com as questões assim mais gerais. Então, uma vem da Vanessa Cutrim. Então, ela diz assim, ela pergunta, quais os principais percalços do psicólogo na escola atualmente? Então, eu digo que o primeiro percalço é entrar na escola,
né? E aí a gente tem que discutir a partir de todas essas informações, essas considerações que foram colocadas, muito bem colocadas aqui, dizer que nós temos uma história de relação da psicologia com a educação, como a Marilda colocou muito bem. A gente vem assim de um campo do conhecimento, o conhecimento psicológico produzido para, né, dar suporte ao processo de aprendizagem, ao processo educativo, mas nós também temos uma história de alguns equívocos e alguns erros que a própria psicologia cometeu na relação com os processos educativos e com a escola. E nós temos que entender que essa história é uma história que nos marca e que aí a gente precisa fazer um debate dentro da própria psicologia de que o que nós estamos discutindo aqui é uma outra forma de atuar, num outro campo. Então, eu quero deixar bem claro, inclusive na presença do Leandro, que a gente sente um movimento. Eu acho que a gente está sentindo que nós estamos numa conjuntura importante para esse debate, uma conjuntura que favorece uma modificação, um entusiasmo, inclusive, da parte de quem forma psicólogos, embora a gente tenha uma série de problemas com relação às próprias ênfases do curso de formação em psicologia, que marcadamente não enfatizam, não priorizam esta formação para a educação, mas nós temos muitas dificuldades ainda. E essa dificuldade, para mim, no meu entendimento, é tentar discutir, em primeiro lugar, que a sociedade muda e a escola resiste. Então, essa é a primeira questão que eu coloco aqui, esse é um percalço. Por que a sociedade muda e a escola resiste? Porque nós temos ainda, como você colocou muito bem, uma escola que está também tentando responder. Historicamente, a escola não era para todos. Historicamente, a escola era para alguns. Quando a escola passa a ser para todos, os professores, e os gestores e os atores dentro da escola têm que se modificar também para tentar incluir todos. Então, esse é um problema. O outro é que o próprio psicólogo muda a sua forma de atuar nesse campo. E aí eu acho que a gente nós somos professoras antes de sermos psicólogos, Marilda e eu, por exemplo, que estamos aqui nessa mesa. Então, a gente vem buscar na psicologia exatamente uma resposta para as nossas questões como professores. Eu era alfabetizadora. Então, assim, a gente tem uma motivação que é ver um psicólogo acompanhando esse processo. Marilda defende aqui o processo de ensino, de aprendizagem, né? E eu acho que a gente, de ensino-aprendizagem, a gente pode ampliar esse processo, que é o processo de se desenvolver nesse contexto. Porque a escola, e aí eu queria dialogar um pouco com você, que a escola ela deve ser, na nossa conjuntura atual, a escola é a única, às vezes, a única possibilidade que as crianças têm de romper com aquela vida que elas têm na comunidade, dentro da família. E aí me intriga muito que, às vezes, a escola não rompe com aquele cotidiano que a criança traz quando ela entra na escola. Pelo contrário, ela acentua o sofrimento da criança, que já não tem oportunidades mais sociais. Então, defendendo essa escola como um espaço seguro para a criança, em primeiro lugar, favorecedor do seu desenvolvimento e das suas potencialidades, e que tem elementos e técnicos e profissionais que consigam olhar para essa criança e entender o que elas passam no cotidiano de vida delas, né? E aí a gente defende a escola integral. Porque a escola integral vai dar à criança a condição de viver num outro ambiente, que não é um ambiente só o ambiente comunitário, o ambiente da família. Nesse sentido, o psicólogo ele tem mudado a sua atuação e tem mudado também os fundamentos que orientam essa atuação. Isso é muito bom. Eu sou uma das primeiras turmas de psicologia no país. Eu não vou dizer que era a primeira, porque o meu instituto já tinha 5 turmas. Mas, de qualquer forma, eu acho que a minha trajetória pessoal é uma trajetória de sempre questionar por que nós estamos trabalhando num outro modelo e não podemos estar dentro da escola trabalhando numa outra perspectiva mais coletiva, mais preventiva, mais de desenvolvimento de todas as crianças em igualdade de condições. E aí a gente tem várias respostas, não vou entrar aqui para não me estender à questão da Vanessa. E outra questão é que a educação, de uma perspectiva da própria educação. Um dos percalços é exatamente o recuo da educação. E quando eu falo da educação, eu não estou falando das políticas educacionais. Eu estou falando daquela escola cotidiana na periferia de Campinas, ou na periferia, ou uma escola específica, que os professores e os diretores, eles trabalham em função de uma representação social do que o psicólogo faz. O psicólogo é quem trata dos problemas de psicologia, não trata do desenvolvimento de uma criança. Eles têm uma percepção
de que nós não podemos entrar lá e criticar todo o processo, a gente tem que entender, tem que fazer parte, né? Então, essa é uma questão, eu digo, nós temos que entender que a escola ainda resiste, a gente pode ser um favorecedor para a escola refletir outras condições de trabalho, que o psicólogo ele precisa saber que nós estamos defendendo um outro campo de atuação, sem criticar ou diminuir a importância da presença do profissional de um outro campo, e dizer que a gente tem que ser parceira da educação como um todo, parceira dos professores, parceira dos gestores, parceira dos técnicos, porque senão a gente de fato não consegue. Vanessa, eu espero que a gente tenha conseguido te dar um alento, pelo menos, né? A outra questão, só para terminar aqui, enquanto eu passo a palavra para os dois, é que a Raquel Siqueira, ela é psicóloga numa Secretaria Municipal de Educação, não sei ainda que lugar que é, ela não colocou aqui. Mas ela pergunta assim: nós somos 2 psicólogas e fazemos parte de uma equipe formada também por assistentes sociais e fono, para dar conta de 15 escolas no meio urbano, 30 do meio rural e 75 do meio rural várzea e 75 do meio rural terra firme. Valeu, guerreira, tem que ficar segurando essa tocha, porque, de fato, não é esse caminho que a gente quer. Não é esse caminho que a gente quer. Aí, como ele colocou que a gente precisa ajustar essas informações, a gente precisa mesmo. Porque, de fato, se os países mais desenvolvidos usam, eu tenho total acordo com o que você colocou. Nós temos que defender até 15%. Chegamos no 10%, vamos defender os 10%. Mas com 7% hoje não dá. E aí a gente precisa entender que nós podemos sonhar alto, como outros países que a gente conhece, vivenciou inclusive, de um psicólogo por escola. A ONU, ela recomenda, desde 1950, ela recomenda que tenha um psicólogo para cada 1.000 estudantes, acompanhando esse processo de escolarização. Tudo bem, numa conjuntura pós-guerra, em que todas as crianças viveram conflitos de perda de pai, enfim, aquele terror que foi, eles colocam que a escola precisa acompanhar. Nós vivemos numa sociedade em que a escola tem um papel importante, né? E aí a gente precisa acompanhar o processo ali dos temores, dos conflitos, das condições de desigualdade, que os países são menores do que aqui no Brasil, mas, enfim, 1 para 1.000. E nós temos hoje contato com a Associação Internacional de Psicologia Escolar e com outras associações que fazem parte da Associação Internacional de Psicologia Escolar, que têm definido os seus índices exatamente para poder garantir ou assegurar que o psicólogo que trabalhe no acompanhamento desse processo de desenvolvimento, ele tenha condição de, pelo menos, conhecer a criança, conhecer a escola, conhecer a família. Então, não é que a gente ache que tem que ser por esse caminho aqui que a Raquel vive, né? A gente precisa lutar para que as condições de trabalho do psicólogo nesse campo sejam melhores. Mas uma saída pode ser exatamente para cada escola de tempo integral, existe uma equipe de psicologia na escola. Então, por exemplo, em Campinas nós temos 3 escolas de tempo integral, 4. Até o ano passado eram 2, agora não sei se é 3 ou 4. Mas, de qualquer forma, se tiver 4 psicólogos concursados na rede trabalhando nessa escola, já é um avanço. Não é? E a gente não consegue trabalhar com todas essas escolas aqui, com 2 psicólogas e uma equipe de 2 ciência social e fono. Aí a gente vai entender que o trabalho vai continuar atendendo crianças com problemas. E o que a gente quer é um outro paradigma de atuação. Para desenvolvimento de prevenção, nós temos que estar cotidianamente acompanhando o esbarrar desse processo todo. Falhou aqui? Vamos tentar uma rota de correção. E aí a gente vai trabalhando dentro dessa diferença. Sonhar alto não é ruim. O que a gente precisa é não ficar só sonhando. A gente precisa planejar a ação para que, de fato, esse sonho, nem que demore 40 anos, né? Mas que esse sonho, de fato, possa ser concretizado numa outra conjuntura política e social. Bom, agora vocês escolhem aí. O que vocês querem... Quem que quer vir falar primeiro? Marilda, pode ser? Respondo todas ou vamos alternando? Respondo todas já? Você pode responder todas. Tá bom. Bom, a Maraísa Costa, ela pergunta, né? Tá. Você tem que grudar bem aqui. Ah, tá bom, desculpa. Ela pergunta
se a gente conhece alguma pesquisa que demonstra o aumento do número de psicólogos nas escolas públicas em nível de Brasil. O que eu posso dizer para vocês é que a gente tem várias pesquisas que vêm mostrando que o psicólogo está atuando na escola. Tá? A gente tem em São Paulo, a gente tem aqui, a gente tem no distrito, aqui em Brasília, a gente tem em vários lugares que estão colocando. A Marilene Proença, ela organizou uma pesquisa em 9 estados do Brasil, entrevistando os psicólogos que atuam nas escolas. E a gente viu que tem muita gente, né, por esse mundo aí. Né? Não é o que a gente... não é o número que a gente gostaria. A gente gostaria que tivesse uma lei realmente que garantisse o acesso, mas os psicólogos estão entrando na escola. Os concursos estão aparecendo. Não é? Então, a gente vê que está tendo, sim, né, um aumento. Agora, dizer se tem um levantamento, acho que o Conselho também não tem, a ABRAPE também não tem um levantamento de quantos psicólogos escolares que a gente tem. Né? É bastante difícil esse dado. Tá? Mas eu acho que eles estão entrando na escola e que a gente tem muito o que fazer mesmo, Maraísa. A Luane Escalada, ela é estudante de psicologia da Faculdade União de Campo Mourão. Ela gostaria de saber como o aluno de psicologia pode ajudar em relação à aprendizagem. Né? Ela está numa cidade bem pertinho ali da minha cidade, né, que eu sou de Maringá, então a Luana é minha vizinha lá. Com certeza a gente já deve ter se encontrado aí por esse caminho no Paraná. Né? Então eu penso que os estudantes de psicologia, o campo de estágio na área de psicologia escolar, ele é muito vasto. O aluno ele pode ajudar muito, sim, tá? Eu vejo que tanto no estágio curricular como no estágio extracurricular, nos projetos de extensão, o aluno de psicologia ele tem muito o que fazer. A experiência que a gente tem nesses, sei lá, 15 anos que eu trabalho com supervisão de estágio lá na minha universidade, na Universidade Estadual de Maringá, o que a gente vê? Os nossos alunos fazem diversos trabalhos. Ele trabalha com formação de professores que vai auxiliar o processo de aprendizagem do aluno, ele tem feito reunião com os pais, a gente tem trabalhado diretamente com os alunos, com temáticas de valorização da escola, mostrando para eles o quanto que a escola ela muda o desenvolvimento cognitivo da criança. Né? Acho que até a Raquel falou, nós temos que pensar que não é somente aprender a ler e escrever. Quando o aluno aprende a ler e escrever, ele amplia a sua capacidade de compreensão do mundo. Quando ele aprende matemática, ele amplia a sua capacidade de compreender a realidade. Então, nós entendemos, como o Vygotsky coloca, que a aprendizagem promove desenvolvimento psicológico. Então, aprender a ler e escrever não é decifrar código, é entender a realidade que está posta. E nós compreendemos que quando a gente fala, né, que o acesso ao conhecimento modifica a criança, modifica mesmo, modifica o desenvolvimento psicológico dela. Quando ela aprende a ler e escrever, muda o mundo, a criança ou o adulto. Então, o conhecimento científico ele faz com que o indivíduo tenha uma capacidade intelectual muito mais desenvolvida em relação, né, a outras pessoas que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar, né, ou de ter acesso à escola. Tá? Então, eu acho que o psicólogo, né, ele pode trabalhar também na experiência que a gente tem com os alunos da psicologia, eles podem trabalhar com clube de matemática, entendendo por que a criança tem tanta dificuldade, muitas vezes, nessa disciplina. Ele pode trabalhar com orientação profissional, ele pode trabalhar com adolescência, ele pode trabalhar com formação de professores, discutindo a adolescência, porque a gente entende que as dificuldades, né, que acontecem nessa fase de desenvolvimento, ela interfere no processo de ensino-aprendizagem. Então, ele tem assim, muitas possibilidades de trabalhar. Entendo que não é trabalhando diretamente com o aluno somente que você influencia na aprendizagem. Quando você trabalha com aqueles que trabalham com a criança, também você está provocando na criança, auxiliando a criança nesse processo pedagógico. Né? Então, acho que são vários caminhos que a gente pode ter, né, em relação a essa aprendizagem. Acho que o estágio é muito bem-vindo. Pelo menos na nossa experiência, nós atendemos cerca de 15 escolas na nossa universidade, escolas públicas com estágio, né? E a gente tem visto assim, resultados muito positivos mesmo. Então, a gente quer os alunos mesmo, né, trabalhando com a escola. Eu acho que isso é fundamental. A Suelen de Souza, ela coloca o seguinte: gostaria de saber o que a professora Marilda considera ser fundamental dentro da formação do psicólogo para que ele atue na área educacional e como ela avalia a formação atual dos psicólogos no Brasil em relação à atuação no campo escolar. Foi como eu falei para vocês, né? Algumas pesquisas têm mostrado que poucas universidades têm como ênfase a área educacional. Né? Se a gente faz um levantamento, alguns autores já fizeram esse levantamento, a gente vê que então poucas universidades têm trabalhado com a ênfase na área escolar. Na minha universidade não é diferente. Tá? Nós temos lá a ênfase em clínica, trabalho e escola, e a gente tem geralmente poucos grupos que fazem a opção
pela escola. Eu entendo que na formação, independente de ter ênfase ou não, nós temos que ter uma garantia de que os nossos alunos aprendam sobre educação, que aprendam sobre o processo de escolarização. Eu tenho falado muito para os meus alunos, que quando ele está na clínica, também ele tem que entender de escola. Por quê? A criança que vai para a clínica é aquela criança que está lá na escola 4 horas por dia. Se nós pegarmos os estudos do Vygotsky, o que ele fala? O Leontiev, Elkonin, o que eles colocam? Que a atividade principal da criança nos primeiros anos de escolarização, pegar aí dos 7, dos 5, 6 anos agora, até a adolescência, a atividade de estudo é uma atividade que relaciona a criança com a realidade externa. Então não dá para o psicólogo, independente de estar na escola ou não ter conhecimento do processo educativo e de não ter conhecimento do processo de desenvolvimento da criança de forma ampla. Então, eu acho que essa formação, acho que a gente tem que ter um maior investimento mesmo na área escolar. Como eu disse na minha exposição, a psicologia entrou pelo caminho da medicina e da educação. No entanto, o que a gente vê é que ela se direcionou muito para a área clínica, E muitas vezes a gente tem currículos que dá pouca ênfase ao aspecto educacional. Eu brinco com meus alunos, Se você tem um currículo onde a psicologia escolar, as disciplinas da psicologia escolar, ela tem assim 1/4 a menos do que a área clínica, por exemplo, como que você pode dizer que o aluno está escolhendo uma área específica, Se a gente não tem um equilíbrio das disciplinas, esse é um ponto. Outro ponto também é pensar que nós temos que pensar trabalhar com uma psicologia onde, se você está trabalhando com avaliação psicológica, você tem que pensar na avaliação psicológica também em relação à escola. Se você está trabalhando com políticas educacionais no curso de psicologia, você tem que trazer educação. Então, não dá para a gente, como o próprio Vygotsky disse, não dá para a gente abrir gavetinhas para a questão das disciplinas, Porque todas as disciplinas promovem desenvolvimento psicológico. Então, eu penso que, de uma forma global, a psicologia tem que trabalhar com as questões da educação, ela tem que se haver com essa questão. Então, acho que essa educação, de forma ampla, ela é necessária. E penso que nós temos que investir mais nesse campo mesmo, porque os psicólogos estão saindo da escola sem, muitas vezes, conhecer o que é a realidade escolar. E cabe a nós, professores das universidades, trabalharmos com essa formação. E pensar que a psicologia, ela pode contribuir muito com o professor, porque ela, como foi colocado, ela trabalha com o desenvolvimento da criança. Ela tem que compreender como é que essa criança se desenvolve se apropriando da cultura da vida cotidiana e depois na escola do conhecimento científico. Então, ela tem que ter acesso a tudo isso. Então, acho que essas são algumas questões em relação à formação que nós precisamos trabalhar. Porque o que acontece? O aluno vai lá, faz uma ênfase em outra área, no trabalho. Daí ele faz um concurso. Não conheço a realidade daqui, do Brasil todo, mas no meu estado, por exemplo, ele faz um concurso genérico. E ele vai para a escola. Mas como? Então, a gente tem que ter uma formação generalista, onde todos os alunos, independente da ênfase, ele conheça da área clínica, ele conheça da área do trabalho, ele conheça de assistência social. Por quê? Porque quando ele passa, ele vai para um concurso, ele vai trabalhar naquilo que apareceu em termos de oportunidade. Então, eu acho que o curso tem que dar conhecimento de todas as áreas, pelo menos as áreas clássicas da psicologia. Acho que, de uma forma geral, acho que essas questões, espero ter respondido às perguntas que me foram destinadas. Obrigada, Marilda. Bom, antes de responder, só colocando alguns questionamentos, algumas indagações que apareceram na fala tanto da Marilda como da Raquel. Eu gostaria de dizer que a escola talvez seja o último espaço republicano hoje que a gente tem no Brasil. E que esse espaço é tentado a todo momento por questões conservadoras trazidas na sociedade. Hoje a gente tem um grande debate aí, e esse apoio de vocês é importante, porque a gente tem um grande debate que a escola tem que trabalhar aquilo que os valores que a família trabalha. E se a família é uma família conservadora, a escola tem que ser uma escola conservadora também. Na verdade, a escola tem que extrapolar muito essa questão ela tem que colocar em xeque, tem que colocar em indagações as diferentes formas de pensar.
claro que não é só dever da escola, principalmente trabalhar a questão de valores também, é uma questão familiar também, tem que ser da família, mas a escola tem que colocar em xeque, tem que fazer esse aluno refletir sobre aqueles valores, sobre um pensamento único. A gente não pode ter um pensamento único na sociedade, que isso a gente já sabe no decorrer da história onde levou, né? A gente nem precisa falar Hitler, fascismo, essas coisas assim, para ter um pensamento hegemônico. Então, a escola realmente ela precisa se abrir a essas questões, precisa trabalhar com essa nova visão de mundo, com esse novo estudante, com esse novo menino, que ele indaga tudo, que ele tá ávido para ter mais conhecimentos, e também fazer esse confronto com esse conservadorismo que quer amarrar a escola a um modelo único, a um pensamento único. Foi bem falado também pela Marilda, mas só gostaria de complementar alguns argumentos. Que quando a gente se discute, essa foi uma das questões que a gente colocou, quando a gente vai se discutir o número de psicólogos que são necessários, que esses são os desafios que a gente tem que colocar, a gente tem que saber a medida de quanto que, para não entrar no discurso exagerado, o quanto que é o quanto que entra o corporativismo e quanto que entra a necessidade, porque a gente não tem resposta disso. A professora lá, parabéns, professora, a psicóloga, aliás, parabéns pelo seu trabalho, mas a gente não tem o quanto que é necessário. E por trás desse desafio também tem um desafio que é um desafio dos profissionais formados no país. A gente tem profissionais nos grandes centros. O programa, o mais gritante de todos, que é uma profissão que é super bem sucedida e valorizada, que é a de médico, que tem um salário no mínimo razoável, pode-se abrir alguma discussão, algum problema aqui ali, não. Mas a gente sabe que nos grandes centros, nas grandes capitais, está lotado de médico. Agora vai para o interior, vai para os grotões do Brasil, vai onde realmente precisa, onde o Estado não está presente, onde as políticas públicas não chegam. Na educação integral nós tivemos um forte avanço, tem agora um estudo preliminar que a gente está para divulgar, que a gente conseguiu crescer principalmente nos locais onde tem maior vulnerabilidade. Mas para isso precisa ter uma intencionalidade na política pública, precisa ter mecanismos de indução para isso. Quais mecanismos? Bom, não sei, mas precisa ser valorizado também que se tenha, porque senão a gente continua a reproduzir a desigualdade que é esse país, né? A gente só vai fazer, colocando mais psicólogos, a gente vai ajudar, colocando os psicólogos nesse debate, ou na educação, a gente só vai ajudar a manter esse status quo que se tem, né, que nos grandes centros, e apesar disso, ainda dentro dos grandes centros, a gente ainda tem uma desigualdade muito grande, que a gente tem ilhas de excelência, então se pega as capitais, aí, Rio, São Paulo, a gente tem escolas do lado um da outra, uma que ninguém quer trabalhar, porque trabalha com as crianças que não têm condições, então tem um preconceito muito grande sobre as classes populares, e outra onde todo mundo quer trabalhar, que é a escola, inclusive, que tem patrocínio da iniciativa privada, que ajuda, colabora. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa questão, já que a gente está pensando algo novo, como que a gente faz para a gente conseguir dar uma equidade nessa questão. Também dentro dessa questão é importante dizer assim, que eu tenho um termo da biologia que é legal, às vezes eu evito até falar em biologia, porque sou da área de educação física, a gente é muito premido pela questão da biologia, aí tem uma parte da biologia que pensa músculos, pensa não sei o que, leva um pensamento de valorização mais da questão estética. Mas tem um pensamento que diz da biologia, que é evolucionista, que nem é só da biologia, que a natureza não facilita saltos, né? A natureza não dá saltos. Quando a gente começou, e eu vou falar pela experiência minha, experiência própria minha, e por analogia a gente vai também para esse debate da questão dos psicólogos, é que a gente, quando nós começamos com a educação integral, nós começamos com 1380
1.080 escolas. A gente foi para 5.000, 10.000. Por que a gente foi crescendo? Porque a gente foi mostrando que aquilo era possível, porque ninguém ia ser louco colocar nenhum gestor, na época o ministro era o Haddad, ele não ia colocar 50.000 escolas numa coisa que ele não sabe, 60.000, mais de 60.000, como se tem hoje em educação integral, uma coisa que não foi provado, que não deu certo, que não sabe se é aquilo que tem que gastar os milhões do país, os milhões da educação naquela política. Então, a gente precisa também ir conquistando os espaços e vendo o quanto que é possível crescer. Então, a gente precisa colocar e ter também pesquisas, estudos que vão comprovando que realmente aquilo melhorou, que teve efeitos educacionais. Porque hoje a gente sabe... A gente, em educação integral, a gente já tem estudos, mas a gente não tem estudos comparativos. Se eu pegasse os milhões da educação e colocasse tudo em alimentação, melhoraria mais a condição do menino do que colocar em educação integral, ou precisa dos dois, entendeu? Esse tipo de questões coloca na balança, que precisa ter bem comprovado, e isso vai além da retórica, né? Precisa realmente mostrar números, mostrar resultados. Então, eu acho que também é algo que tem que evoluir, né? Então, a gente, antes de discutir lá quantos profissionais a gente vai precisar por número de estudantes, a gente precisa ver o quanto que melhorou. A questão qualitativa, ela vem primeiro para poder justificar depois a questão qualitativa. Se não tiver a questão quantitativa, a gente não consegue, não. Bom, eu queria também colocar que a formação é um grande desafio, e também isso é na educação, não é só na psicologia, formar profissionais para um contexto desse mundo que é hoje, para não formar um profissional anacrônico. Esse é um desafio da educação, da psicologia, da medicina, de outras ciências, aí, de outras áreas do conhecimento. É um desafio muito grande. Realmente, se a gente, volta a insistir, se a gente colocar, nessa visão do mundo, nessa contingência de mundo, colocar um profissional anacrônico, que é para qualquer área, não estou falando não da psicologia, isso pode mais piorar do que ajudar nessa condição. Então, só para fortalecer e refazer essa questão da formação. E também queria dizer, antes, responder a pergunta também da Vera Lúcia, que colocou que das metas da educação integral, tangenciando um pouco o assunto, e já tem outra também. A questão da educação integral hoje, e a gente tem estudos do INEP até 2014, que nós chegamos, e a Vera fala em 42%, a gente chegou em 50% das escolas e 17% dos estudantes em educação integral de toda a educação básica. Talvez o número aqui seja menor, porque talvez tenha está falando de algum segmento da educação básica, de alguma etapa da educação básica. Então, mas a gente chegou a 50% das escolas. E sobre os próximos passos, nós precisamos dar muitos passos. Eu não vou entrar tão detalhado nisso aqui, não vou entrar nessa... A gente tem um pensamento muito forte, a gente tem ideias sobre o avanço da educação integral, só que aqui não vai dar tempo de discutir, porque também abre uma outra pauta gigantesca. Mas, enfim, bem resumidamente, assim, a gente precisa dar o passo seguinte agora. Só repassar recurso para a escola não adianta mais. A gente precisa discutir os profissionais, a gente precisa discutir professores de 40 horas, a gente precisa discutir a condição da escola, a infraestrutura, estrutura física, enfim, tem 5 grandes desafios aí que daria 1 hora de fala cada um, e que enfim, mas só para concluir, é que assim, a gente agora continuar fazendo, só repassando recurso não dá mais. Ou a gente dá outros passos, ou a gente vai ver o que aconteceu quando aconteceu nos anos 80, ou até antes, né, o sonho do Darcy Ribeiro, do Brizola, ou do Anísio, que acabou que isso foi enterrado por outras gestões, por outras formas de pensamento. E aí eu não estou falando nem em gestão às vezes, em gestão de outros partidos, às vezes dentro da própria estrutura é uma luta cotidiana, porque a gente disputa
como eu disse, a gente disputa políticas públicas, qual que tem mais interesse, e muitas vezes a gente também sofre essa questão da troca de gestores e cada um que chega quer colocar sua marca. Isso é um problema da política pública brasileira. A gente esquece tudo que foi feito aqui, vamos fazer outra coisa agora. Agora vamos esquecer tudo que foi feito aqui, vamos fazer outra coisa. Então é uma luta cotidiana essa questão de colocar que a escola de educação integral é importante para o Brasil. Também tem outra questão aqui, como orientações, quais estratégias que poderiam influenciar intencionalmente a psicologia escolar na escola de forma factível. O que acha que podemos fazer? Quais os caminhos a trilhar? Bom, assim, eu já coloquei no começo que eu sou a favor da ideia, mas eu penso que a gente tem que intensificar esse debate. Realmente, assim, é algo novo que a gente não tem fórmulas prontas e soluções prontas. Mas partindo da premissa que há concordância com essa questão, penso que nós deveríamos acelerar esse debate, fazer um debate também. É importante que, como a gente fala na administração, que a alta gestão também esteja envolvida com essa discussão, porque senão fica muito uma discussão de retórica, né? Então acho que a gente precisa também ouvir o posicionamento tanto dos dois lados da nossa alta gestão para saber. Porque, a princípio, como eu falei, a gente teria um posicionamento contrário, porque a gente está pensando muito na questão daquela psicologia tradicional. E eu acho que esse debate, talvez muitos de nós, educadores, estejam também pensando com isso. Então, por isso eu acho fundamental que a gente também dê uma nova discussão, reavive essa discussão em outros patamares, com outros graus de maturidade. Esse eu acho que, por enquanto, é o que dá para fazer, o que é possível, e que é talvez a grande questão que a gente precisa, porque a partir do convencimento, outras possibilidades e outros pequenos acertos ficam mais fáceis de se fazer. Então, acho que era isso, Raquel. Bom, nós temos aqui duas questões só. Eu acho que eu vou tentar comentar as duas questões e aí a gente passa para a finalização dos dois, mais uns 5 minutos para finalizar, um recado final, e eu faço o fechamento do debate. Acho que dá para a gente caminhar assim. A Yolanda Abreu, ela é psicóloga concursada na Secretaria Municipal de Educação do município de Itajaí, estado do Rio de Janeiro. Então, assim, em princípio, a gente fala bem-vindo, né? Estamos juntos. Nesse município, nós somos uma equipe de 16 psicólogos atendendo uma rede de cerca de 50 unidades educacionais entre creches e escolas de ensino fundamental. E aí ela diz, nossa atuação vai muito além dos muros de uma escola específica. Nós trabalhamos também com um grupo de professores, de funcionários, diferentes unidades de rede e em eventos abertos a toda a rede de educação. Temos reuniões periódicas para estruturar a ação da equipe, etc. Ela diz que considera esse ramo de extrema importância no campo da psicologia escolar. E ela gostaria de saber o posicionamento das psicólogas acerca do assunto, porque percebo uma tendência das discussões a pensar do psicólogo atuando individualmente em uma escola só. Então, eu queria só responder que a tendência não é essa, ou seja, mesmo que exista num sonho, né, de um outro país, com uma outra escola, a presença de um psicólogo escolar, assim como tem o orientador pedagógico para cada escola, o psicólogo dentro de cada equipe técnica de apoio ao professor, nós jamais trabalharemos individualmente, porque aí as equipes vão se reunir. Nós temos experiências, por exemplo, no Distrito Federal, tradicionalmente, de uma equipe de profissionais de psicologia que atende uma rede grande e que faz um trabalho, obviamente, sempre no coletivo e sempre no conjunto dos profissionais e dos educadores. Então, acho que se ficou essa imagem de que a gente está defendendo que o psicólogo trabalhe individualmente em cada escola, não. Ele tem um locus de trabalho, ele acompanha aquelas crianças daquela comunidade, daquele território, daquela escola, que não é pouca coisa,
mas ele trabalha em equipe junto com os profissionais que estão na rede. O que difere, eu devo dizer, dos profissionais que estão concursados para a área da saúde. A gente tem que reconhecer que a área da saúde se organizou de uma maneira mais, politicamente mais eficiente, vamos dizer assim, e conseguiu um projeto, o Sistema Unificado de Saúde, depois o SUAS, o Sistema Unificado de Serviço Social, de Assistência Social, que coloca os profissionais concursados para essa política. Mas a educação é também uma política importante para o país. E aí, por isso que nós estamos tentando discutir um trabalho de um psicólogo formado, voltado, concursado para a atuação dentro dessa política. Como nós vamos organizar isso, é o que o professor colocou aqui, o professor Leandro, dizendo que nós temos ainda muito que debater, muito que caminhar. Rayane coloca, aí a Rayane fala do adoecimento psíquico dos professores e educadores da escola pública, o que já foi mencionado aqui pelo professor Leandro, e que ela pergunta qual a importância do psicólogo para atuar com professores e educadores, as suas condições de trabalho e relações interpessoais com os seus alunos. O cuidado desse profissional poderia colaborar ainda mais com o ensino-aprendizagem de criança e adolescente? Acho que a gente acha que sim. Um professor bem com a sua tarefa de ensinar dentro da escola, ele é, sem dúvida, uma pessoa que promove o desenvolvimento. Agora, a gente entende que o adoecimento dos professores ele tem uma razão. Ele tem uma razão, ele tem uma história, ele tem uma conjuntura. E quando a gente discute isso com os professores, nas equipes de professores que a gente trabalha, a gente, evidentemente, percebe que eles, tomando consciência de que o papel deles não é porque eles são ruins, eles são maus professores, eles têm problemas com as crianças, porque a gente também tem que tirar da mesma forma que a gente não responsabiliza a criança pelo fracasso na escola, nós não podemos responsabilizar o professor pela dificuldade que ele está tendo. É real, gente, é concreta, é objetiva. Um professor hoje é diferente de um professor da década de 50, as demandas que ele vive no cotidiano. Então, a gente tem que entender que o nosso trabalho pode também passar por aí, né? E agora, então, eu passo a palavra aos dois para, por 5 minutos, deixarem um recado aqui do nosso debate e eu fecho a mesa depois para a gente poder finalizar essa sessão. Bom, o professor Leandro colocou aqui, né, que não é essa psicologia que passada que está posta, né, e nem essa psicologia que a gente quer. A gente quer uma psicologia que realmente ela possa estar na escola em parceria com os professores, lidando com as dificuldades que acontecem, que estão na sociedade, que acabam aparecendo na escola mesmo, né? Então, não é essa psicologia de antigamente, não é a psicologia que sabe tudo, é uma psicologia que tem um instrumental, que tem um conhecimento específico, que é diferente do conhecimento do professor, que não vai ocupar o espaço do professor, mas que vai trabalhar junto com ele. A gente tem, acho que o primeiro ponto é valorizar o trabalho do professor na escola. Ele está muito desgastado o trabalho dele. O que a gente tem visto? O esvaziamento do conteúdo, na formação de professores, na sala de aula. Então, quando a gente pensa no prazer, como o professor colocou, do aluno, é despertar nele o motivo, né? O prazer por aprender, porque aprender é uma coisa fundamental para o desenvolvimento do homem. Né? Então, acho que a gente defende uma psicologia junto com esse professor mesmo, na parceria e valorizando a ação desse professor e não culpabilizando, concordo com a Raquel. Tirar o peso da criança e colocar no professor continua sendo uma análise individualizada, que não a vai avançar, que não vai ajudar em nada no processo ensino-aprendizagem. Né? Então, a gente vê um movimento onde, muitas vezes, se perdeu qual é o sentido da escola para as crianças e para os professores. Por que as crianças estão indo para a escola? Por que o professor está ensinando? Isso causa muito sofrimento. A gente vê que causa muito sofrimento. A Raquel falou do sofrimento do professor, né? Eu acho muito interessante. Fiz uma pesquisa sobre violência na escola e adoecimento do professor. Quando a gente perguntava para o professor o que é violência na escola, eles colocavam, né, agressões verbais, agressões físicas, esse tipo de agressões. Eu falava, mas professor, existe uma relação entre violência na escola e adoecimento do professor? Ele falava, existe. Então eu perguntava para ele, mas qual a relação? Ele falava das condições de trabalho, daí não era mais a criança que batia, não era a criança que xingava. Quando era para relacionar o adoecimento com a violência na escola, ele trazia a questão das condições precárias de trabalho, muitas vezes. Ele trazia a desvalorização da profissão,
né? Então, ele não ficava mais na questão, não que a violência física, verbal, não incomoda. Lógico que ela incomoda, lógico que ela está presente, mas ele remetia às condições de trabalho. Então, a gente tem realmente professores que estão adoecendo. Foi muito bem colocado pelo Leandro. Não é a criança só que está tendo medicamento. O professor também, para ele aguentar esse trabalho, ele tá adoecendo, ele está tomando remédio, né? A gente tem, não sei a realidade daqui de Brasília, né? Mas no Paraná, estou uma pesquisa com isso, né? A gente tem, assim, um elevado número de professores readaptados, não é? Não estão conseguindo mais enfrentar o cotidiano da escola. A sociedade mudou, não é? Nem sempre, concordo com o Leandro, nem sempre a escola consegue acompanhar as transformações da sociedade, consegue utilizar os recursos que os homens já produziram para fazer uma escola diferente, recursos da tecnologia, né? Então, ele nem sempre consegue. Mas nós temos que trabalhar para que essa escola realmente ela seja efetiva. Eu particularmente, a nossa associação também, a gente confia no potencial da escola. A gente valoriza. Concordo com a Raquel quando ela disse, às vezes, a escola, ela é o único espaço que as nossas crianças da classe trabalhadora têm para ter acesso ao conhecimento. É o único. Como você mesmo colocou, talvez uma outra clientela, uma outra classe social, ela tem uma escola integral já. A nossa criança não, ela tem o quê? O professor e a escola. E nós temos que ter uma escola que realmente leva essa criança a conhecer aquilo que ela deve dominar, né? Dominar o conteúdo. Então, a gente tem que criar estratégia para ajudar a escola de forma que o professor consiga ensinar e a criança consiga aprender, né? Acho que essa é fundamental mesmo, né? E concordo, o psicólogo é aquele que vai fazer mediação, porque ele vai levar o professor a compreender. Eu vejo muito isso na escola que eu tenho estagiário. A gente fala, olha, a turma reagiu dessa forma. Eles falam assim, nossa, a gente não tinha pensado com esse olhar ainda, porque é uma ferramenta que a psicologia tem. E ela vai junto com o professor, tentando entender o que está acontecendo no espaço intraescolar, né? Então, acho que a gente tem que mediar mesmo essa relação, né? O professor Leandro colocou a questão financeira. A questão financeira é o que a gente tem visto. Quando a gente participou de várias audiências públicas, né, no ano de 2013, em relação à inserção do psicólogo e da assistente social na escola, ninguém discutiu o mérito, né? Não se discutiu o mérito, mas se discutiu a questão financeira. Então, a gente tem que lutar para que tenha condições financeiras para que se contrate esse profissional mesmo, né? Esse profissional, nesse grupo, né? Achei muito interessante o trabalho do grupo lá de Santa Catarina, né? Que eles se organizaram, fazem propostas, pensam junto, trabalham com a escola. Então, acho que é essa psicologia que a gente quer, aquela psicologia que pense no processo de aprendizagem, que pense no professor, que pense no pai e que trabalhe nesse sentido para que a escola cumpra realmente com essa função, né, de socialização do conhecimento ainda, né? E acho que o Leandro colocou da mesmice, né? Acho que é contra essa mesmice que a gente tem lutado, né? Senão a psicologia estaria assim, né? Teria estacionado, né? A gente está lutando contra a mesmice do professor, a mesmice do gestor, a mesmice do psicólogo, né? A gente tem que lutar, a gente tem que buscar alternativas com as dificuldades que a gente tem que primeiro propor mudanças na forma que a sociedade está organizada, de forma que todo mundo tenha acesso a todos os conhecimentos e aos bens materiais e culturais. Esse é o primeiro ponto. Mas nós temos que também pensar em alternativas diante das contradições que a sociedade põe. Ela põe contradições, mas a mesma sociedade que põe contradições, ela põe também alternativas de lidar com elas, não é? Então, a gente não pode ficar pensando numa escola, né, quando a gente pensa na década de 70, né, que a gente falava que a escola ela é ideológica, por isso não vamos nem trabalhar na escola. Não, né? A gente tem que pensar como que essa escola está e como que a gente pode trabalhar no enfrentamento das dificuldades. A superação não vai depender da psicologia nem dos professores, né? A superação é uma questão muito mais ampla, né? Mas a gente pode trabalhar com o enfrentamento dessa questão, tá? Trabalhar além da vida cotidiana. A criança, se ela vai para a escola e ela tem na escola o mesmo que ela tem em casa, não faz diferença ela ir lá. Não é? A gente tem que pensar no conhecimento que vai além daquela vida cotidiana da criança. A gente parte da realidade da criança, mas a gente traz conteúdos científicos que vai permitir com que ela possa compreender a vida cotidiana de forma diferenciada, tá?
Então, acho que a psicologia, né, ela pode realmente, do meu ponto de vista, contribuir para que a gente tenha um novo nível de educação. O Leandro fala de pesquisas, né? A gente já tem bastante estudo, a gente já tem bastante ação. Né? A gente já vem construindo uma ação na psicologia desde a década de 70. No entanto, a gente lida muito com o que é subjetivo, Leandro. Né? Eu fico pensando, né? Eu falo para meus alunos, o que a gente tem que ter quando vai para a escola? Resistência à frustração, porque a gente trabalha com o aluno, trabalha com o professor e não é imediato o nosso resultado. Esses tempos eu fui na feira, uma feira de produtos agrícolas aí em Maringá, e um aluno veio me procurar. Você lembra de mim? Eu falei, não sei se eu lembro, tantos alunos que eu já lidei, né? Ele falou assim, eu trabalhava lá, eu estudava naquela escola rural, lá que você trabalhou quando você, né, lá nos anos tanto, né? Olha, você me ajudou muito, porque você veio, aconteceu uma situação lá, você conversou com a professora, né? A gente vê, ou o professor que fala, nossa, Marilda, após aquela formação que a gente teve lá na escola, eu dei um outro encaminhamento na minha prática pedagógica. Então, a gente não consegue ter um retorno direto daquilo que a gente faz. Às vezes, os frutos a gente vai colher muito para frente. Então, eu falo para os alunos, eu não sei, quando eu trabalho com 100 pais aqui, 20 pais, eu não sei quantos que vão levar para a sua prática aquilo que a gente falou. A gente não consegue medir isso, né, assim, tão claramente. A gente trabalha com questões muito subjetivas. Mas o que a gente tem visto é que quando a gente tem uma intervenção na escola, muda a relação da criança com o conhecimento. Muda, né? Acho que muda muito. Pelo menos eu sou bem otimista nesse sentido, né? Então, eu acho que assim, algumas coisas mesmo, né? Que a gente pensa na psicologia escolar e que essa ciência é rica. E ela tem construído, ela tem feito, ela tem mostrado a que veio. Né? E que a gente tem muitas lutas pela frente, mas que nós temos já muito que mostrar para a sociedade em relação ao que a gente já construiu. Acho que, de uma forma geral, é isso. Né? E eu espero que a gente possa, né, para quem está nos ouvindo aqui, que a gente possa trabalhar em prol da aprovação desse PL, né? Que a gente possa realmente, e não é uma questão de garantia de mercado de trabalho, é uma questão de pensar na emancipação humana por meio da educação. Acho que é essa a bandeira que a gente está levantando aqui. Obrigada, tá? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade e o convite por participar desse debate de altíssimo nível. A parabenizar a professora Marilda pelas suas falas, até pelo poder e pela argumentação do convencimento, que realmente conseguiu fazer com que a gente pense uma psicologia, o psicólogo, não como algo concorrente, mas como algo complementar, e que é isso mesmo que conseguiu demonstrar na sua fala, que não é algo que vai estar concorrendo com o trabalho do professor na escola, mas é algo que se precisa e que um complementa o outro. É nesse aspecto, sim, que nós pensamos que, e nessa perspectiva do psicólogo social, lutando pelas questões dos direitos humanos, da garantia da aprendizagem, de uma escola plural, e principalmente uma das nossas lutas na educação, porque esse é o grande desafio, é de uma equidade educacional que não é fácil. Nesse contexto, sim, o psicólogo é bem-vindo sobre essa perspectiva, então queria parabenizar também a Raquel pela sua brilhante mediação, inclusive com suas colocações muito pertinentes a esse debate. Queria agradecer também a oportunidade ao Conselho de Psicologia, Associação Brasileira de Psicologia, por promover esse debate, inclusive em rede pela web, né, onde várias pessoas puderam estar acompanhando e ainda vão poder ver as gravações, né, porque esse debate vai enriquecer certamente as opiniões, vai ser formador de opinião e vai ajudar nesse debate profícuo. Então, agradecer mesmo, minhas colocações finais seriam só de agradecimento mesmo, e de dizer que nós estamos à disposição para continuar esse debate
e reafirmar a posição de que de complementariedade, não há disputa nesse campo, a gente tem complementar uma coisa a outra, uma precisa da outra para que a gente possa beneficiar lá o nosso cidadãozinho lá que está lá na ponta lá, que é o nosso estudante, que realmente ele precisa de uma escola republicana. Eu também gostaria de me despedir, porque esse realmente é um dia difícil, né, para a gente concentrar aqui e discutir em questões cotidianas de política pública, que é um dia onde a democracia está ameaçada a ter um golpe. Então, eu queria agradecer também aos telespectadores, às pessoas que estão nos ouvindo, e pedir desculpa por qualquer coisa aí que eu deixei de responder ou que ficou no ar. Obrigado. Bom, eu acho que, então, obrigado aos dois. Eu acho que esse debate, como você colocou, é mais do que um debate online. Ele é um compromisso explícito de um compartilhamento, de uma implicação do Ministério da Educação e da Associação Brasileira de Psicologia Escolar com a Comissão de Educação do Conselho Federal de Psicologia, na visibilidade, na formulação de passos, né, avante, na direção daquela escola e daquela escola que a gente sonha e daquele país que a gente tem lutado muito para construir. De fato, esse momento não é um momento muito agradável para nós, a gente está surpreso com as coisas que estão acontecendo, né, e a gente precisa tocar a vida apesar de toda essa tensão, né? E que por isso a gente aqui nesse debate, finalizando o momento, a gente queria deixar para todos que estão ouvindo, né, e participando, a esperança de que essa escola integral e esse Plano Nacional de Educação, ele possa de fato romper com a conjuntura da educação pública para um outro patamar. Essa conjuntura tem que mudar e a gente tem muita esperança de que nós estamos trabalhando na mesma direção. Eu gostaria de agradecer também o esforço que o Conselho Federal de Psicologia tem feito para dar visibilidade ao campo de atuação e uma visibilidade a esses debates que a gente chama para a participação de todos e de todos interessados nesse campo. Nós temos vários embates dentro da própria psicologia que dificultam e às vezes, em determinado momento, até desvalorizam, né, esse campo de atuação como um campo de atuação importante para a área. E eu acho que a gente está avançando, a gente tem feito um processo histórico de valorização, às vezes um pouco mais recuado, às vezes um pouco mais explícito, e a gente quer continuar com essa trajetória até chegar num ponto em que a gente, de fato, consiga ter uma força na própria categoria para os psicólogos auxiliando na concretização e na efetivação desse campo. Nós estamos, assim, eu queria apresentar então nesse momento, de novo, né, porque eu acho que no outro a gente já falou sobre isso, mas a gente quer apresentar a plataforma que o Conselho Federal de Psicologia está disponibilizando a todos os psicólogos e psicólogas, estudantes de psicologia, que é mais ou menos implicando toda essa movimentação e o esforço que a gente está fazendo de dar visibilidade para esse campo. Eu vou distribuir a professora Marilda para a ABRAP poder ajudar a divulgar e aí lá no Marangá, e você também leva lá para o Ministério da Educação para a gente poder mostrar que nós estamos dando visibilidade ao campo, é isso que a gente quer, e colocando todo mundo em conjunto nessa luta. Eu queria informar também que nós vamos disponibilizar nessa plataforma o texto. Eu gostaria de pedir em público o seu texto para que você nos coloque para a gente disponibilizar na plataforma, assim como outros materiais que a gente vem produzindo, cartilhas que são facilitadoras do trabalho do psicólogo e do professor com questões temáticas sobre, por exemplo, as desigualdades sociais, a questão de gênero na escola, a violência na escola, que são esforços de quem está na área e que está produzindo para aumentar o diálogo. Nós queremos defender também aqui que, como a psicologia, desde o momento em que ela foi oficializada e criada como uma profissão na década de 60 até hoje, ela passou de um perfil de um profissional liberal,
profissional de caráter liberal para um profissional de envolvimento com as políticas públicas. Eu acho que é um momento histórico que a gente foi caminhando, entramos primeiro pela saúde, depois entramos na assistência, e agora chegou o momento da gente dar valor à psicologia na política educacional. Queria agradecer muito, chamar todo mundo para os próximos debates que estão sendo organizados por essa comissão. Muito obrigado aos dois, boa viagem de volta a Maringá, bom retorno, bom final de semana, e que a gente possa se encontrar nos próximos e articular efetivamente os próximos passos para a gente caminhar para além do que a gente discutiu aqui. Obrigada a todos e todas, até a próxima.